Senhoras e senhores, boa tarde. É com imenso prazer que eu anuncio aqui o 9º evento da nossa série chamada Webinar de 30 anos da FNQ. A FNQ ela foi fundada em 1991 por um grupo de 40 empresas que, na época, estavam preocupadas com a abertura de mercado e queriam oferecer, então, para as organizações ferramentas, né, e metodologias que as preparassem para essa abertura de mercado já anunciada. Cumprindo, então, essa função, nós, FNQ, há mais de 30 anos, estamos desenvolvendo um modelo de gestão da qualidade da gestão que está na sua 21ª edição, né, de um modelo internacionalmente consagrado, que é o MEG, Modelo de Excelência da Gestão, que tem 8 fundamentos estratégicos. Hoje, a FNQ ela oferece capacitação, diagnóstico assistido, publicações, melhores práticas e eventos, onde se encaixa esse webinar, e fazem parte dessa estratégia da Fundação melhorar a competitividade das empresas, né, no país, sejam elas pequenas, grandes, médias, públicas, privadas ou acadêmicas. Bom, meu nome é Daucha, Ronald Daucha, sou engenheiro de formação, né, atuei em diversas empresas, uma delas foi a Siemens por 30 anos, em outras muitas organizações, e eu atuo preponderantemente em inovação, gestão e processo. Desde novembro de 2019, estou aqui na Fundação, muito contente de estar com essa equipe externa e interna, renovando e oferecendo uma série de serviços adicionais. Eu queria, antes de iniciar, agradecer o apoio, né, educacional da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, FEComércio, SESC e SENAC do Rio Grande do Sul, e o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo e do Movimento Catarinense pela Excelência. Queria, então, apresentar a Heloísa, né? Hoje temos a Heloísa conosco. Prazer, Heloísa. E ela é uma profissional super respeitada no mercado e, atualmente, ela é professora convidada da Fundação Dom Cabral, consultora na área de inovação, economia digital, estratégia empresarial e relações institucionais, e ela é empreendedora também, faz parte, né, fundou uma empresa também bem interessante. Então, eu vou passar rapidamente o histórico profissional, mas que nunca vai ser justo, porque não é fácil, assim, eu tive que reduzir bastante o histórico, peço desculpas aí, Luísa, mas ela é graduada em Economia pela PUC Minas Gerais, tem mestrado em Ciências e Desenvolvimento Agrícola pelo FRRJ, ela tem especialização em Gestão, Estratégia e Inovação Disruptiva no INSEAD, Fundação Dom Cabral, Singularity University e Cornell University. Ela é professora convidada da Fundação Dom Cabral, sócia, como eu comentei, da Tron Robótica Educativa, é consultora na área de inovação, economia digital, estratégia empresarial e relações institucionais e empreendedorismo. Tem 30 anos de experiência em cargos de liderança em entidades empresariais e públicas. Ela participou em vários conselhos, como do CGE, da Eletropaulo, do Finame-BNDES, da Uzi Minas, da Embrapi, da PEX, da BDI, da BNT, do IEL e da FNQ, né, alguns anos atrás. Fui muito contente na época. Foi membro do Comitê Gestor da MEI, Mobilização Empresarial pela Inovação da CNI, e ela também faz parte do Comitê Gestor do Fundo Verde e Amarelo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ela é autora de diversos livros e artigos, né, ligados à inovação, gestão de inovação, políticas de inovação, estratégia empresarial e empreendedorismo, e é idealizadora e coeditora exatamente da base desse nosso bate-papo, da coletânea de e-books chamado Economia Digital Passada Limpo, as 100 questões mais instigantes sobre a economia digital. Foi diretora técnica e presidente do SEBRAE, secretária de Desenvolvimento da Produção, MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional das Indústrias, CNI. Então, Heloísa, novamente, muito obrigado por estar conosco aqui. Tudo bem? Oi, Daucha. Tudo bem, muito puxa vida. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nesse processo aí de celebração dos 30 anos da FNQ, e sempre digo FNQ é uma das organizações que estão sempre atentas aos movimentos do mundo, né? Legal. E eu pude presenciar aí as mudanças que a FNQ fez a partir desse processo de inovação baseada no digital e a transformação digital. Parabéns pelos 30 anos,
Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, vamos começar então o bate-papo. Já que falei um pouco dessa série de livros e assim por diante, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre esse projeto, né, que você liderou ou lidera na Fundação Dom Cabral. Qual que é o objetivo dessa série de livros, né, que vocês escreveram e como é que eles são estruturados? Só depois, quando for ler também, a gente já se preparar do que nos espera, no bom sentido. Ah, legal, Dalcha. Quando eu saí do Sebrae, né, e resolvi tirar um período sabático, eu fui para a Universidade de Cornell, e fiquei lá com Lourdes Casanova e Sumitra Dutta, desenvolvendo, né, refletindo sobre essa temática do avanço do digital no Brasil e sempre com a preocupação, como é que o Brasil está e aonde ele pode chegar. A gente tem condições como um país em desenvolvimento e em atraso em muitos itens, né, como nos aspectos de inovação. A gente tem perspectivas de chegar lá, então fiquei uns meses desenvolvendo um arcabouço de análise sobre isso e voltando, eu também passei uns meses como executiva residente na Fundação Dom Cabral, onde hoje a gente desenvolve esse projeto, eu em parceria com o professor Carlos Arruda, do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo. Então, o que está por trás desse projeto, né? Enfim, primeiro, a necessidade de um olhar mais apurado sobre o Brasil e, segundo, esclarecer para os interessados, né, os stakeholders envolvidos na economia digital, o que ela é, quais são os gargalos, quais são os impulsionadores, e o tamanho do desafio do Brasil. E eu sempre via, Dalcha, muita confusão entre economia digital e transformação digital, entre digitalização e transformação digital na perspectiva das empresas, e percebia que, por exemplo, no sistema, nas organizações empresariais, faltava uma visão holística do tema, né? Então, muitas vezes se prendiam a uma perspectiva do tema e esqueciam que, por exemplo, trabalhar por um 5G no Brasil é fundamental para a competitividade e para a produtividade das empresas. Então, esse projeto nasce dessa necessidade de dar uma explicação mais completa, mais holística sobre a importância do tema e quais os impulsionadores e detratores da economia digital. Não, legal. Você falou faz pouco o interesse das empresas, mas tem muitas partes interessadas dessa obra. Quem vai poder usar, né? Para quem interessa e como é que ele pode usar? Quais são as ferramentas que essas pessoas vão aprender, esses atores, né? Não, os interessados na economia digital são... esse projeto a gente fez uma brincadeira, né? Como é que a gente vai entender a economia digital e passar uma perspectiva holística se a gente, por exemplo, só chama especialistas no assunto? Então, o que nós fizemos? Chamamos para escrever 100 artigos de opinião, né, artigos para responder a perguntas instigantes sobre a economia digital, uma miscelânea de autores. E essa miscelânea são as partes interessadas. Então, tem representante de governo, tem representantes de entidades empresariais, tem executivos, tem presidentes, CEOs de empresas que escreveram artigos, tem especialistas, né, academia, nacionais e internacionais, enfim, tem militante social, tá? Então, os stakeholders são variados, né, porque o framework para entender a economia digital, né, precisa ser ampliado, e aí nós fizemos essa brincadeira, também chamamos os mais variados olhares para tratar do tema, dos temas, né, do conjunto variado de temas. Tá bom.
Vou fazer uma pergunta que é bem back to basics, me perdoe, né? Mas a gente fala muito de digital, digital, digital. O que é hoje o conceito de digital? Porque alguns falam que é redes sociais, outros falam que é 5G. Quer dizer, o que significa, né, o conceito digital antes de até correlacioná-lo com a economia digital? Quer dizer, eu sei que é irreversível, mas do que consiste esse pacote, se eu puder perguntar para você? Legal. Eu diria assim que digital no mundo de hoje, o que é ser digital? Se eu pudesse responder com uma frase muito curta, é pensar e agir a partir de dados. Né? Dados está por trás de tudo no mundo digital e também, por consequência, né, na economia digital. Então, assim, por trás de tudo o quê? No ambiente empresarial, pensamento digital em todos os níveis. É você estar conectado globalmente, você fazer negócios a partir de uma plataforma global e usando tecnologias para te suportar. É você adotar estratégias com olhar digital, o que significa, por exemplo, articular negócios não mais pensando na empresa isoladamente, mas pensando em rede. A gente ter abertura para cooperar, por exemplo, com os concorrentes. Quando você pensa numa plataforma digital, nessa plataforma estão seus antigos concorrentes e atuais também. E não tem problema. Né? Então, é você adotar estratégias e modelos de negócios ambidestros, né? É o mundo digital que se fundiu, né? O físico com o digital, e aí adotar isso na própria estratégia empresarial e ter uma cultura digital, né? Você pensar em crescimento exponencial, não ficar restrita a modelos de negócios tradicionais que somente usam os ativos da sua própria empresa. E eu diria até, Dalcha, até mesmo a análise de riscos que é feita na empresa deve considerar o digital. Acho que a gente vai falar um pouco mais sobre esses riscos, a segurança, etc., daqui para frente. Dalcha, acho que você está mutado. Perdão, eu estava comentando que um tempo atrás nós convidamos o Silvio Meira, lá da Por Digital, né? E ele falou um pouco sobre o Figital, né? E esse jargão não é muito conhecido ainda, né? E aí tive até um WhatsApp, um e-mail, que alguém me falou, você acha que erraram, né? Vocês trocaram F pelo D. Então, mas é realmente o que você falou, né? O físico, né? Via o social para o digital. Então, é bem legal isso. Mas você falou um pouco de empresas em rede ou não, e deixa eu desligar aqui. Mas a gente também eu ouvo falar muito de negócios tradicionais e novas empresas da economia digital, né? Qual que é a diferença desses negócios digitais, né, e os tradicionais? Não tem a ver com rede e não rede, é uma outra diferença, né? Então, voltando àquela ideia, né? Uma empresa digital, uma empresa que pensa digital e que age digitalmente, ela, em primeiro lugar, usa dados para tomar decisões, usa dados para conhecer os mercados, se relacionar com o cliente e para se mutar o tempo todo. Então, esse é um ponto fundamental. Isso tudo suportado pelas tecnologias e pelo mindset de crescimento e de olhar continuamente sobre oportunidades, né? Oportunidades que nem sempre estão dentro do seu negócio, né? Olhar para o futuro, para negócios que às vezes são completamente, você não poderia nem imaginar que te influenciam ou que te influenciarão, né? Então, de fato, né, vários estudos demonstram que empresas que fizeram a sua transformação digital, né, empresas que eram tradicionais e que fizeram a sua transformação digital, empresas que não são nativas digitais, como a maioria das startups, né,
elas sofreram, né, um processo de amadurecimento digital. Eu exemplificaria, por exemplo, no varejo. Né? No varejo tradicional, você tem a loja física, o relacionamento com fornecedores, né? Essa loja faz compras no atacado, através de representantes comerciais que visitam o lojista, através de feiras setoriais, né? A gente tem feiras enormes em todo o mundo. E no varejo digital, né, a empresa passa a ser digital, desde os pontos de venda. Os pontos de venda, né, que estão aqui no celular, que estão no desktop, em várias outras, e na loja física, por um Física acaso. também, Né? Então, o varejo digital, ele é omnichannel, ele se relaciona com o cliente a tal ponto de fazer as entregas de produtos, de serviços, o mais personalizadas possíveis. Né? Então, você deixa de oferecer qualquer produto para todo mundo e você passa, a partir do conhecimento detalhado do dado daquele cliente, a oferecer produtos cada vez mais personalizados e de uma maneira mais conveniente. O agronegócio digital, né? Ele é muito diferente do agronegócio tradicional. Ele usa drone, usa tecnologias de sensoriamento remoto para prevenção, tratamento de praga, usa tratores guiados por salas de controle. E a indústria 4.0, né, que é diferente da indústria tradicional, você conhece muito, muito mais do que eu, né? O nosso livro que trata da transformação digital, por exemplo, tem vários casos, e sugiro que vocês consultem, mas gosto muito de um caso da Bosch. O presidente da Bosch, o Botelho, ele escreve que a Bosch virou uma empresa de inteligência artificial de tudo. Então, é IAOT, e não IoT, porque passa a usar inteligência artificial para tudo, inclusive para conectar as máquinas. Né? Então, a Bosch, inclusive, fez sua transformação digital a partir das tecnologias digitais, mas olhou muito para fora do seu negócio tradicional. Né? Hoje, a Bosch está entrando em mineração, está entrando no agronegócio, de olho nessas perspectivas e não só da sua origem, que é o setor automotivo. Legal. Você falou nessa transformação digital, já comentou sobre algumas tecnologias, você falou de 5G, indústria 4.0, mas lista um pouco assim, o que são, não sei, algumas tecnologias que, né, que sustentam essa transformação. Acho que inteligência artificial é uma também, imagino eu, né? Isso. Eu acho que a inteligência artificial é a principal em termos de aplicação, né? Mas o que está por trás dela? Bons dados e muitos dados. Né? Então, o Big Data, né? Sem Big Data não há inteligência artificial. Então, você tem que ter uma quantidade enorme de dados qualificáveis e confiáveis, e aí entra uma outra tecnologia que também faz parte desse trio aí, que é a Analytics, né? Que são as análises dos dados e criação dos algoritmos que vão ser utilizados na inteligência artificial. Então, a base de tudo, né? Não é à toa que já virou um jargão dizer que os dados são o novo petróleo, né? Então, de fato, são os dados e a hiperconexão, né? Numa plataforma global, na internet, isso tudo dados conectados com máquinas, com pessoas habilitadas, que configuram e que geram valor na economia digital. Então, Big Data, inteligência artificial, analytics, e como a cada dia cresce mais o volume de dados, você precisa também da computação em nuvem.
para suportar isso tudo, né? A mineração de dados, ela exige muito espaço, e aí houve até uma mudança tecnológica muito grande. As empresas pararam de ter seus data centers, né? E jogaram para a nuvem, jogaram para a computação em nuvem para poder minerar um volume tão grande de dados que elas precisam, né? Para tratar os dados e também para gerar segurança desse volume crescente de dados. E aí eu diria, teria outras, como o blockchain, para dar segurança para as informações. Então, para alguns mercados, né, como o financeiro, como de identidade digital, o blockchain é importantíssimo, a robótica, em especial para a indústria, né, para a indústria 4.0. Mas, finalizando aqui, sem os dados, sem essa tecnologia para tratar dados, não existe a economia digital. Tá bom. E eu Não, você acho que a falou uma palavra. inteligência Desculpa. artificial, Dasha, É, ela é a mais pervasiva de todas. entendi. Ela ajuda, ela entra em todos os setores e ela dialoga com todas as outras tecnologias. Não, legal. Você falou muito de dados, eu ia fazer essa pergunta mais para frente, mas eu vou antecipar, mesmo porque um colega aqui, o nosso Basílio Dagnino, também pergunta uma coisa semelhante, que é a questão, né, tratar os dados, né, e poder fazer um uso inteligente, tirar conclusões, ok, mas a utilização, a má utilização, né, dos dados também é um risco. Então, não só a Lei Geral de Proteção de Dados que tenta mitigar isso aqui, mas ele até comenta que talvez tenha alguns aspectos negativos dessa fase, né? Os fake news, hackers, vazamentos. Como é que isso é tratado nesse estudo aí, né? Como é que tem que ser evitado? Qual que é o alerta que você dá para essas partes interessadas? Legal, ótima pergunta. Esse tema é tão importante, né? No nosso conceito, que a gente bebe muito da fonte do World Economic Forum, para analisar a economia digital, né? A economia digital, para ser sustentável, ela precisa ser inclusiva e precisa ser confiável. O que a gente chama de confiança na economia digital? Tem dois aspectos principais. Um primeiro é a cibersegurança, proteção contra ataques, né, que tem um custo crescente e enorme. O custo do cyberataque é enorme em todo o mundo. Isso vale para governos, para empresas, por isso que as empresas precisam cada vez mais fazer gestão de cibersegurança. Tem que ser nível de conselhos, não só de CEO. Mas um outro aspecto fundamental da confiança na economia digital são esses aspectos relacionados à ética, relacionados à desinformação, né? Nós estamos vivendo uma epidemia de desinformação muito perigosa, e aí nós dedicamos um livro da nossa coletânea, né? A nossa coletânea tem 7 livros, 6 já foram publicados. Nós dedicamos um livro especificamente para tratar desse tema, né? E a gente tem um artigo muito legal, né, do Bruno Jorge da BDI, que ele fala que as tecnologias que a gente está vivendo, né, elas se relacionam, né, entre si e criam capacidade de tomada de decisão. Então, as tecnologias vão tomando decisão, são os algoritmos, né? E aí tem um processo de combinações crescentes, né, que praticamente não encontram mais limites de uso e de aplicações. E produzem vários impactos sociais, econômicos e políticos, e criam um cenário imprevisível, muitas vezes imprevisível. Uma dessas imprevisibilidades, né, o Yuval Harari chama bastante atenção no livro dele, 21 ideias, né, para o século XXI. Ele chama atenção para o risco para o futuro da humanidade, para o futuro da democracia. Né? Então, a gente tem nesse livro vários artigos que mostram, por exemplo, como as plataformas de mídias sociais têm estratégias tecnológicas que favorecem a desinformação.
Uhum. né? Então, É. é complicado, porque quando você monetiza uma operação, né, uma informação, e se ela for falsa, se for ou for falsa ou uma má informação, Uhum. né, a Nina Prejuízo, né? Santos também escreveu um artigo mostrando que a desinformação ou fake news circula 6 vezes mais rápido que uma informação verdadeira. Sério? Nossa. Então, a gente tem estratégias tecnológicas que favorecem a desinformação. Então, cada vez mais a gente precisa de ética. Ética desde o primeiro momento. Então, esqueci o nome da pessoa que perguntou, está absolutamente correto. Não adianta só a gente prevenir ataques à privacidade dos dados, mas tem vários outros danos a serem prevenidos e a serem evitados, né? Uhum. Danos de discriminação, né? Os algoritmos, se não forem definidos com muito cuidado, com muita técnica e com muita ética, eles carregam vieses discriminatórios muito sérios, né? Uhum. Então, não é à toa que, por exemplo, o reconhecimento facial para determinados usos, como na segurança pública, tem sido banido em vários países, Olha porque só. perceberam que estavam prejudicando a população negra, Uhum. porque tem um viés discriminatório histórico Claro. e foi repassado para os dados. Uhum. Né? Também, da mesma forma, os algoritmos criados para detecção de câncer de pele não conseguem detectar adequadamente um câncer de pele na pele negra. Hum. Então, assim, o Está sendo cuidado banido. Uhum. o cuidado com os dados, né, que são usados para fazer os algoritmos, precisam ser muito trabalhados, e isso sempre com muita ética. Entendi. Você falou agora, eu ia perguntar, você falou ética várias vezes. Ética tem para mim uma conotação mais assim de moral, né? Eu sou ético, mas essa ética em relação a esse tema aqui, ele também já está incluído hoje nos sistemas de compliance oficiais das empresas ou não? Não, mas isso começa a ser incorporado na regulação da OSHA. Aí você pergunta, outra pergunta, se há regulação sobre isso. Então, já passo para a seguinte pergunta. Por exemplo, está em curso um debate, né, um projeto para regulamentar o uso de inteligência artificial no Brasil. Uhum. Então, tem um projeto da Luísa Canziani que está circulando aí e ele traz vários princípios para regular o uso da inteligência artificial. E aí, em tudo que tem, né, na área de digital, vamos lá para a origem da internet, né, que é Uhum. baseada na liberdade, é uma rede livre, autorregulada, ela nasceu assim. Agora, com essa profusão e uso para tudo, para o bem e para o mal, para gerar abundância, para gerar mais acesso a soluções, às vezes, né, a maioria das vezes até gratuitas, tem o lado positivo, mas tem o lado arriscado. Né? Então, a regulação para o avanço da economia digital, ela tem que, ao mesmo tempo, garantir liberdade, inovação, Claro. né? Assegurar que haja inovação, mas, ao mesmo tempo, garantir também que seja acessível, né? Que gere acesso às pessoas
e que as pessoas sejam protegidas de abusos e de ataques também à privacidade. Então, deve ter transparência de como a tecnologia é feita, como ela é utilizada, como o algoritmo é elaborado, a regulação tem trabalhado prevenção de danos, a responsabilização, por exemplo, pensando aí em plataformas de comércio eletrônico, né? A responsabilidade é de quem, caso você, como consumidor, não receba o produto adequado? É da plataforma ou do vendedor que está associado à plataforma, né? Então, são vários aspectos que são observados também. Também a gente tem um livro específico sobre regulação e ecossistema de inovação, em que a gente analisa, por exemplo, a LGPD, a lei do e-commerce, o marco legal das startups, que também é um ponto fundamental para estimular a inovação na economia digital, a regulação de IA, enfim, tem um monte de coisa nova aparecendo aí. A gente discute também lá, por exemplo, os aspectos tributários, né? Como tributar um negócio que é global. Como você recolhe ICMS de um produto ou uma solução, né? Um produto que é menos produto do que serviço, por isso é melhor chamar de solução, que é produzido um API que é embutido naquela solução, é produzido na Índia, o outro nos Estados Unidos, o outro no Brasil, outro na França. E o consumidor, ele pode estar uma hora na França, uma hora no Brasil, enfim, o mundo ficou fluido, os produtos, os serviços também fluidos, e nós temos uma legislação tributária, uma prática tributária que é 1.0. Né? E o próprio debate da reforma tributária não incorporou essa modernidade, não incorporou esse mundo novo que a gente está vivendo. Sem falar nos nossos desenvolvedores, né, que trabalham para empresas lá fora também, né? Como é que fica todo esse aspecto de salários, impostos? Esse mundo novo é complicado, né? Um outro ponto que a gente trabalha também nessa nossa coletânea são os aspectos sociais, Isso é né, importante. da economia digital. Né? Tem um debate já há alguns anos, mundial, enfim, ideias lançadas por Bill Gates de ter uma renda mínima universal, né, para compensar os efeitos da gig economy, né, que é essa economia que é também fluida, flexível, né, se pensar nas plataformas dos entregadores, né, dos deliveries, são plataformas que, ao mesmo tempo que criam um conjunto de uma força de trabalho, né, que precisa de muita inteligência, de muita tecnologia, também traz aí no seu ecossistema uma rede enorme de colaboradores que são parceiros, né, na verdade, parceiros que estão desamparados de legislação trabalhista. Totalmente. Então, tem um lado bom, porque assegura uma renda para uma população que não teria outra maneira, né? Assegura, é um trabalho mais flexível, etc., mas é uma relação mais frouxa, de maior desamparo. Então, a gente também aborda esses pontos nesse projeto. Até num dos lançamentos fizemos um debate bem legal, viu, Dalcha, com o Diego Barreto, que é o vice-presidente do iFood, e o professor Wilson Engelmann da Unicinos, que fez um estudo muito legal sobre o CGE, do impacto das tecnologias, né, digitais no mercado de trabalho. Então, assim, voltando para a nossa miscelânea, complicado. Esse olhar também esteve bem presente no nosso projeto, né? Então, voltando no Yuval Harari, que eu gosto muito, né?
que ele é um cara que, diferente, por exemplo, da Singularity University, que sempre está olhando o futuro, as coisas novas, abrindo a cabeça de todo mundo. Mas eu acho que a Singularity trata muito o lado positivo, né? O lado da abundância. Isso é maravilhoso. Mas a gente tem, principalmente em países como o Brasil, como países ainda em desenvolvimento, tem que tratar de policy. A gente não pode falar de economia digital só olhando a tecnologia e os benefícios que ela traz. Mas a gente tem que olhar as pessoas e tem que olhar como é que os negócios se desenvolvem nesse ambiente que precisa ter regulação, que precisa ter políticas de incentivo. É nessa linha que eu queria te Até de perguntar, né? proteção, né, Dalcha? Você falou antes, né, da legislação nossa, que é 1.0, mas políticas de CTI, eu que acompanhei, né, desde lei de informática, lei do bem, PD, ANEL, está se pensando em políticas de fomento, em inovação, né, pelo governo, ou também está 1.0 esse lado de fomento à inovação para esse mundo digital? Dalcha, eu vejo que o governo ele está atento à questão, mas ainda coloca à disposição instrumentos em número ainda insuficiente, em qualidade ainda inadequados e, principalmente, recurso insuficiente. Nós somos militantes aí pela inovação, pelas políticas de inovação há muito tempo, né? E, enfim, a gente tem instrumentos que são bons, né? Apesar de estarem sendo minados em termos de destinação de recursos, enquanto países como Estados Unidos, China, Coreia do Sul e a União Europeia colocam pacotes bilionários de recursos para estimular inteligência artificial, internet das coisas, segurança cibernética. Então, eu diria que estamos ainda muito atrasados em termos de políticas para segurança cibernética. A gente já tem uma estratégia nacional de segurança cibernética, a gente tem uma estratégia nacional de inteligência artificial, uma estratégia nacional de transformação digital, mas nós temos dificuldade em colocá-las em prática. E mais dificuldade de destinar recursos para pôr essas estratégias em curso. Então, sem recursos, sem dinheiro, sem a preocupação também com a educação, não só para formar, mas ajudar as empresas a reter os talentos, nós teremos dificuldade de saltar com a velocidade que a gente precisa saltar. Então, a gente tem, sim, tem tido alguns recursos principalmente para inteligência artificial, formação de redes de pesquisadores. Acho que para mim, esse é o ponto mais forte do que tem aparecido até agora. E algumas iniciativas, a BDI tem algumas iniciativas para apoiar a transformação digital nas empresas, o Sebrae também tem, principalmente para essas empresas, pequenas empresas tradicionais, né, e que precisam fazer a sua transformação digital. A BDI tem um projeto de resiliência cibernética, mas a gente precisa muito mais e andar muito mais rápido. No estudo, primeiro livro do nosso projeto, que tem uma visão mais global sobre a estratégia digital, né, no mundo, esse livro demonstra que os países que se darão melhor daqui para frente são os países que têm crescimento mais rápido, tá? E que
investem muito mais rápido e que conseguem reter os seus talentos. E aí a gente tem realmente muitas deficiências nesses vários quesitos. Uhum. Essa é uma pergunta que várias pessoas aqui, mais ou menos, foram nessa linha. O pessoal pergunta assim, qual que é o grau, né, atual de maturidade, na tua opinião, das empresas no Brasil, né? Existe uma diferença assim entre as empresas nacionais e multinacionais, né? Como é que você avaliaria, né? Talvez em relação a outros países do mundo, como é que é? Você falou em legislação, etc., mas a digitalização como um todo, economia digital pelas empresas, como é que você enxerga hoje, como estão preparadas as empresas? A gente já tem no Brasil alguns rankings de maturidade digital. A própria Fundação Dom Cabral tem um ranking, tem uma rankings ou pesquisas, né? A Fundação tem uma pesquisa bem interessante sobre maturidade digital nas médias empresas e aí compara com as empresas inclusive multinacionais. Então, a gente pode dizer de uma maneira bastante generalizada, né, é que a gente está vivendo não só uma sociedade cada vez mais digital, mas as empresas também estão evoluindo bastante no seu nível de maturidade digital. A pandemia acelerou também bastante esse processo, principalmente na visão dos CEOs, né? Então, a pandemia trouxe um choque de realidade e fez com que a transformação digital realmente passasse a fazer parte das estratégias e das ações das empresas. Então, o César, né, tem também o Instituto César, tem um modelo de maturidade digital que eu gosto muito, que analisa cultura e pessoas, consumidores, concorrência, inovação, processos, modelos de negócio, enfim, tecnologias, né? E ele mostra que os maiores desafios ainda das nossas empresas, né, das empresas brasileiras, dados e analytics, a liderança, realmente estar preparada para gerir um modelo de negócios digital. Nossas lideranças ainda estão acostumadas com gerir modelos de negócio analógicos, e aí é interessante, né, que está sendo um caminho buscado bastante interessante para fazer essa transição, é criar modelos de negócios ambidestros. Então, você não abandona o seu modelo de negócios ou o seu negócio principal e vai aprendendo com o novo. E aí, esse aprendizado, muitas vezes, se dá por inovação aberta ou por uma aquisição de uma startup, né? Ou pela criação, né? Por spin-off mesmo, spin-in, como a Embraer fez, né? Criou a Embraex, que está lidando com a inovação disruptiva, que está criando o veículo voador. Tá? Então, desafio, dados e analytics, liderança para gerir o negócio digital, a estrutura organizacional e estratégia para conduzir as empresas, né? A gente está crescendo, está avançando, mas as pequenas empresas têm muita dificuldade, as tradicionais, né? Não estou falando das startups, as pequenas empresas tradicionais têm muita dificuldade. Eu diria que aumenta com o porte, viu, Dalcha? Com exceções. Depois, as médias têm um despertar maior e as grandes empresas elas têm muitas oportunidades, mas também têm grandes desafios, porque elas são mais lentas. Mudar um transatlântico de rumo
muitas vezes é mais difícil do que mudar um jatinho, né? Uhum. Um bote. Então, mas eu diria que estamos avançando muito e a pandemia deu a sua contribuição Com positiva certeza. nesse sentido. Foi o susto, né, de trabalho híbrido, de trabalho à distância, de isolamento social, né? Uhum, uhum. Essa economia de baixo contato foi o susto suficiente para chacoalhar Acordar. as Uhum, empresas e falar: acorda para o novo mundo. uhum. Você falou em pequenas empresas tradicionais, mas deixa eu olhar de um outro lado, também é pequena empresa, o aspecto do empreendedorismo. Tem pessoas empreendedoras, né? Eu acho que essa digitalização é uma grande oportunidade aí sim para, né, para se criar novas empresas, startups, acho que até com soluções bilionárias aí. Então, acho que tem esse lado também, né? De quanto maior, né? Mais domínio, mas também, né, as pequenas empresas que são abertas, né, em função disso, tem uma grande chance de, né, de estourar, na minha opinião, também. Né? Com certeza, com certeza. E a gente viu um crescimento, né? Isso já vinha É. acontecendo, né? O movimento de startups ganhando força no Brasil. Uhum, Eu vejo que essas empresas, né, essas startups têm condições de inovar mais rápido, porque não estão presas a grandes estruturas, elas têm chance de inovar mais barato, uhum, porque elas utilizam métodos para inovar que são rápidos e não custosos, elas não gastam, não seguem aquele ciclo tradicional de inovação, né, de fazer o modelo, o protótipo, depois vai para o mercado, testa e dá errado, né? Você que é engenheiro aí, sempre trabalhou com engenharia, né? É um processo mais longo, mais claro. Uhum, demorado, não. Então, hoje, uma startup desenha o seu aplicativo no papel mesmo e vai para o mercado, na faz um cara de teste, pau. né? Vai para o Uhum, mercado na cara de pau, consegue os investidores, enfim. Então, é um modo de inovar mais rápido, mais barato, e é um aprendizado que as grandes e médias empresas estão tendo não, com com as certeza. próprias startups. Não é à toa Uhum, que, vendo todo esse modelo de inovação disruptiva feita pelas startups, elas estão trazendo, né, via inovação aberta, principalmente, e conhecendo esse novo modo de operar. Então, hoje, no uhum. Brasil, a gente já vê que as estimativas variam um pouco, mas estamos aí com entre 15 mil e 18 mil startups, segundo a AB Startups, e a Nossa. pandemia ajudou a criar novos unicórnios no Brasil e a trazer muito investimento. Hoje, o portfólio dos investidores anjo é muito grande, em processo crescente, e acho que é um processo sem volta, Dalcha. Uhum, uhum. Não, legal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu vi, então, que uma pessoa, o André Vilas Boas, eu vou juntar as duas perguntas. A minha pergunta é qual que é o perfil, né, as habilidades necessárias que né, uma população tem que ter, tem que adquirir ao longo do tempo para se tornar, inclusive, não adianta você oferecer essas soluções se, né, se as pessoas, né, não terem habilidade de serem usuários, né? E o André, nessa linha um pouco, ele fez uma pergunta interessante, ele pergunta assim, com tudo isso acontecendo, as escolas não deveriam já estar acertando os seus currículos para tratar da transformação digital de forma ampla, Big Data, IoT, plataformas de low code, no code, etc. Então, não só as pessoas se adaptarem, estudarem, mas desde pequeno já terem uma base um pouco mais sólida nessas tendências. Achei interessante a pergunta dele. Muito interessante, e remete a um dos impulsionadores aí da economia digital, que é justamente as condições de acesso e de adoção
da economia digital. Quando a gente fala de condições de acesso à adoção, estamos falando tanto de infraestrutura, de 5G, de acesso aos equipamentos adequados, mas estamos falando das competências, né? Então, Dalcio, nós somos grandes usuários de tecnologias digitais. Somos um dos maiores usuários do mundo e maiores portadores do mundo de smartphone, né? Mas outro dia eu vi uma matéria da BBC de Londres que fala que mesmo os nativos digitais não sabem usar adequadamente o seu smartphone para acessar conteúdos. Sim. Então, assim, estamos lotados de conhecimento curto, né? O que favorece, aí linka com a pergunta anterior, favorece a desinformação, né? Então, é muita informação, muito conhecimento em pílulas, muitas vezes que se desconectam um conhecimento do outro, muita desinformação, mas também... então, isso é para dizer que a gente somos grandes usuários, mas temos muita falha em ter talentos em tecnologia. Né? Então, não é à toa que hoje temos as empresas de tecnologia, né, tem um número aí entre 400, 500 e 600 mil vagas abertas para desenvolvedores e outros profissionais de tecnologia, e que não são preenchidas. Então, é um papel não só das escolas, mas as próprias empresas já chegaram à conclusão que elas também têm um papel muito forte na qualificação e na requalificação dos talentos para o digital, para as tecnologias. Então, o Harari fala que um dos riscos para a humanidade que a gente tem com esse avanço tecnológico tão grande é da gente deixar uma leva enorme da população mundial sem relevância. Vamos ter um mundo de irrelevantes. Né? E isso é muito sério, tem implicações sociais muito sérias. Então, o desafio mundial, não é só do Brasil, é de requalificar os que tendem a ser insignificantes do ponto de vista, né, de profissão, e qualificar e fazer um upskilling naqueles que têm condições de darem uma contribuição efetiva para o avanço da tecnologia. Né? A gente tem um gap muito grande como desenvolvedores. Né? Então, não adianta só sermos usuários e grandes usuários. Temos que adquirir as condições para desenvolver a tecnologia também. E aí, tem um índice muito legal, feito pelo INSEAD e pelo Portland Institute. Foi divulgado, acho que há um mês. Coloca o Brasil na posição 75, entre 134 países, no ranking de competitividade de talentos. E aí, o Brasil, nessa posição, realmente é uma posição muito ruim, ele é visto como não tão ruim para formar talentos, mas para atrair e para reter os talentos. Então, nossos talentos estão sendo levados, né? Estão sendo subtraídos. Os poucos que a gente forma. Até os pesquisadores estão sendo roubados, né? Pelas universidades, né? E o mundo é global, como você disse, né? Hoje, uma empresa global pode usar, né? Mesmo uma empresa não sendo global, ela pode contratar um desenvolvedor em qualquer parte do mundo. Claro, então. É uma responsabilidade
do governo, é a responsabilidade das empresas e é uma autorresponsabilidade. Nós temos que adotar nesse mundo fluido, em constante mutação, o tão famoso lifelong learning. As escolas têm que adaptar seus currículos, mas têm que ter um olhar muito forte para o futuro e uma capacidade de ensinar hoje alguma coisa que não vai existir mais, que vai existir quando o formando sair da universidade. Então, eu tenho gostado muito de algumas iniciativas, né? Você tem uma experiência alemã muito grande, de processos educacionais até mais curtos. Né? Vamos fazer cursos, estimular, né? Inclusive valorizar, pagar bem os cursos. Quem faz um curso em 2 anos? A tecnologia muda tão rapidamente que daqui a 2 anos, o que você aprendeu hoje pode ter mudado bastante. Então, prefiro que se façam mais cursos de 2 anos e que você esteja sempre sendo atualizado, né? E tendo esse mindset de mudança, de formação permanente, do que ter uns cursos tão demorados que te preparam para alguma coisa que não vai existir mais quando você formar. Eu sempre brinco nas minhas palestras, eu coloco um slide que faz assim, tem que passar de um processo que era aprender para trabalhar, né? Você faz um curso longo, depois a vida inteira você está com esse, né? Com esse conhecimento, mas para trabalhar aprendendo, está constantemente, né? Se atualizando, não tem jeito, né? Porque caduca tão rápido. E ser empreendedor, né? Eu acho que esse processo de ensinar o empreendedorismo na universidade, fazendo, né, esses labs das universidades, são fundamentais para dar um outro caminho, né, para formar os futuros empreendedores, os futuros fundadores de startups, também é fundamental. Aproveitar, né, e parabenizar, a gente está com muita gente do Mato Grosso do Sul. Nosso parceiro, né? Está nos sempre apoiando aqui. Muito legal. Eu sou do conselho do Living Lab do Mato Grosso, do Sebrae Mato Grosso do Sul, com parceria toda aí no estado. E o que a gente vê ali é um trabalho muito importante de estímulo à criação de novos negócios, modelagem de novos negócios, né? E essa economia, né, que a gente vê, essa economia digital que é mais aberta, mais democrática, né, que tem APIs disponíveis, abertos aí para todo mundo usar e desenvolver um novo negócio, é fundamental também para gerar essa energia, aproveitar essa energia das economias locais. E aí as cidades têm um papel também fundamental, né? Como é que eu resolvo um problema de detecção de buraco na rua para substituir mandar o e-mail para a prefeitura ou um carro cair, né? O carro cair, ter que chamar a televisão para denunciar, para a prefeitura ir lá asfaltar. Então, o governo digital, seja no nível municipal, estadual ou federal, também é um futuro muito importante que a gente tem que explorar. Legal. Agora, para terminar, eu queria abordar um tema assim, ele é interessante porque existem as duas opiniões, né? Também tem uma com essa digitalização, tecnologias todas, indústria 4.0, inteligência artificial, robótica, quer dizer, muitos empregos desapareceram, estão desaparecendo, né? Tanto emprego de segurança, você pode substituir por robôs, né? Jurisprudência, por exemplo, você pode, né, jogar por inteligência artificial, verificar, né, que cai. Então assim, muitos empregos estão diminuindo, mas existe uma tese que
né, os empregos, né, com base em serviços, né, servicificação, que não sei se esse nome está certo, eles aumentam mais do que essa perda de emprego. Então, eu não sei qual que é a tua opinião, eu sou da opinião que não, né, nós temos que trabalhar numa outra, né, num outro processo de recuperar pessoas que hoje não têm um emprego, vamos dizer assim, decente. Mas pode ser que esse balanço, na tua opinião, que você está acompanhando mais de perto, né, seja positivo. Eu já fico até mais tranquilo se assim está sendo visto, né? Não, já tem um aspecto ligado a esse, que é o da produtividade, né? Uhum. Essas tecnologias, por um lado, trazem aumento da produtividade, mas tem estudos que estão mostrando aí que também podem levar à queda, justamente porque você tem menos gente empregada, né, que foi substituída por máquina para gerar um determinado valor. Eu acho que eu prefiro ser realista, Dalcha. É uma situação irreversível, Não, né? isso sim. Essas tecnologias vieram para ficar, elas estão sendo cada vez mais desenvolvidas, aperfeiçoadas. A gente está vivendo uma era de crescente convergência tecnológica, então, a tecnologia da informação influenciando a genética, né? Então, ela está entrando em todas as Entendi. ciências. Agora, gera um trabalho, eu diria, mais qualificado e mais bem pago, Com certeza. Uhum. tá? E gera oportunidade de rendas que são menores e menos qualificadas. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, né, que cria um problema social, abre perspectivas nessa economia colaborativa, né, e aberta, de mais empreendedorismo e parcerias nessa economia colaborativa que geram renda. Entendi. Então, eu não sei se o balanço vai ser positivo ou negativo, mas minha impressão é de que o resultado da economia digital, né, é uma economia que vai gerar mais acesso, que vai gerar, ela é mais democrática, né, hoje você pode se educar por aqui Uhum, e uhum. não pagar a escola, você pode fazer diagnóstico de saúde por aqui, enfim. Então, nesse sentido, ela gera mais acesso, é mais democrática, mas em termos de emprego, ela é muito impactante, negativa, e não é à toa que está em debate um conjunto de iniciativas públicas ou Reverter. também das grandes empresas de tecnologia para a criação de mecanismos compensatórios. Uhum. Né? Até se Não fala acho que muito renda nessa. universal mínima É. seja a solução, né? Mas algo realmente terá que aparecer como um mecanismo de compensação. Uhum. Se fala muito, né, da sociedade 5.0, que também usa tecnologia, né, para temas assim básicos, né, como, né, alimentação, né, educação, etc., para resgatar um grupo, uma população que hoje está, né, assim, né, solta, sem estar dentro de uma economia ativa. Então, essa sociedade 5.0, ao contrário da indústria 4.0, é usar as mesmas tecnologias, por exemplo, né, pelo que a gente tem lido, assim, né, tentar aproveitar todos os alimentos que sobram, né, diariamente, né, claro, toda a questão sanitária, mas, né, nos restaurantes, na casa, em outros, para poder direcioná-los para pessoas, né, que estão com fome. Então, assim, tem muita tecnologia aí que se fala poder ajudar nessa recuperação, né, de uma população que está, né, fora do contexto. Eu acredito no poder, eu gosto muito do conceito de sociedade 5.0. Eu acho que é uma. Até temos um artigo no livro aí, acho que Ah, é o é? primeiro, Legal. o segundo,
que a gente pergunta, né? Uma das 100 questões instigantes é a sociedade 5.0 se é utopia, ou ela pode se Claro. tornar realidade, né? E a Uhum, gente dialoga com esse conceito de abundância que as uhum, tecnologias disruptivas podem trazer. uhum. Agora, a sociedade 5.0, né, é um conceito criado no Japão, que é uma economia É. onde as necessidades básicas já estão resolvidas. Né? Uhum, Tem infraestrutura, tem claro. educação, tem serviço de saúde, então, no estado de bem-estar social, que a gente ainda não alcançou. E aí Uhum, a tecnologia ajuda a liberar as pessoas, né, inclusive em termos de tempo livre, para elas serem mais criativas, para elas uhum. serem mais solidárias. Então, eu acho que é um sonho que eu quero alcançar. Eu acho que a tecnologia é instrumento fundamental para isso. A gente precisa, como país, correr muito para criar as condições de infraestrutura, de educação, Uhum. de competitividade, de ambiente de negócio, para favorecer que a gente consiga chegar nesse mundo mais solidário, mais criativo. E a tecnologia tem um potencial muito grande para apoiar a Legal. solução dos grandes problemas da humanidade, como a fome, como a sede, como a Uhum, energia, né? uhum. E barateando cada vez mais o acesso ao alimento, à água, à energia. Não, Enfim, bacana. eu sou assim, Pé no otimista, chão? eu sou otimista, mas realista. Eu não acredito que a tecnologia por si só vai resolver a Tão nossa rapidamente. situação. Precisamos Uhum. de muito mais, precisamos de pessoas preparadas, habilitadas para lidar com a tecnologia e com ética, com uma visão de inclusão e de sustentabilidade. Não, legal. Bom, infelizmente nós estamos terminando. Temos aí um grande número de participantes, né, que estão ainda assistindo, mas eu queria então abrir um espaço final para você. De repente, eu não abordei um outro tema que você queria falar ou fazer algum comentário. Fica aberto para você aí, né, o que você gostaria de ainda comentar. Não, Dalcha, eu queria agradecer a oportunidade e deixar aí o convite para que vocês acessem no hot site do projeto todo esse conteúdo dos livros lançados, vídeos, e se deliciar com essa miscelânea criada, bastante rica. Então, esse convite aí para a gente ampliar o conhecimento a respeito do assunto e lutar por uma sociedade mais inclusiva, mais digital, e que a gente possa ter um futuro mais acelerado para chegar lá. Então, bacana. Queria só, antes de terminar, passo para você depois a palavra, queria agradecer de novo o apoio educacional do Rio Grande do Sul, da FEComércio, SESC, SENAC, do apoio do Movimento Mato Grosso do Sul, que você comentou, né? Competitivo, e do Movimento Catarinense pela Excelência, Excelência Santa Catarina. Então, queria te agradecer, Heloísa, enormemente por ter aceito, né, esse bate-papo. Acho que foi muito bem conduzido, acho que você levou bem bacana numa trajetória estrutural de crescimento, de como, né, como se deve, né, analisar, preparar. Vocês têm esse ranking, né, que eu entendi de avaliação de maturidade, acho que pode ser usado. Então, eu achei fantástico, queria te agradecer de novo. E queria só anunciar, então, para todos que nós temos os próximos 2 webinars já planejados. Um é com Antônio Lacerda, um economista bastante famoso, foi meu colega na Siemens, e vai falar sobre a política econômica na inovação e desenvolvimento. Então, não vou dizer, está mais ou menos ligado também ao que a Heloísa colocou. E o segundo é com Yuri Alencar, falando sobre design thinking, muito mais do que uma ferramenta. Então, esses 2 estão previstos aí para novembro, início de dezembro, né? E nós vamos ter um calendário 2022 a partir de
fevereiro de novo. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Heloísa também, de novo, muito, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Uma informação, todas as perguntas que eu não repassei aqui são perguntas ou comentários ou perguntas que, de alguma forma, foram respondidas durante o bate-papo, mas como a gente sempre faz, né, Patrícia? A gente manda para, no caso, para a Heloísa, aquelas perguntas que não foram respondidas por mim, e se ela puder, né, a gente responde para vocês aqueles casos, À né? disposição, Dalcha, será um prazer. Tá bom, bacana. E aí, então, espero que todos tenham gostado, que eu sempre peço, já que nós somos, né, usamos o PDCL aqui, né, que todos os potenciais de melhoria que vocês enxergaram, críticas, assim, passem para nós. Nós estamos praticamente todo evento incluindo uma mudança nova em função do que vocês comentaram. Então, agradeço a atenção. Nós estamos praticamente com o mesmo número de participantes desde o início. Isso se deve, Heloísa, a você, ao tema, a forma como foi estruturado. Então, quero desejar a todos um bom dia ainda, um bom resto de semana e até o próximo webinar. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.